No programa de hoje, você vai conhecer a história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vai dar um passeio pelo memorial que conta a trajetória de 118 anos da Corte. No quadro Advogado Responde, você tira suas dúvidas com Fábio Holanda. A primeira instância está no ar. E vamos começar esse passeio nos 118 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conversando com Eduardo Gosson. Ele que é escritor, poeta e também diretor do Memorial do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Eduardo, como é que anda a história do nosso tribunal? A história do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte está totalmente preservada, principalmente após a inauguração deste memorial, o desembargador Vicente de Lemos, que cumpriu aquela máxima do poeta português Camões: a memória desenterra os homens do sepulcro. Então hoje a história está documentada, escrita e irá contribuir para grandes alavancamentos do futuro. Agora foi uma luta para o senhor conseguir que esse prédio ficasse em pé. Como foi essa luta para construir esse memorial, doutor Eduardo? É verdade, essa é uma luta que durou 10 anos, de 1999 até 2009. Inicialmente houve uma tentativa de demolição do prédio e nós participamos de algumas das articulações no sentido de que esse fato não ocorresse, tendo em vista que este prédio representa o único no Rio Grande do Norte em estilo Arte Nouveau. E aí depois o prédio foi tombado. Nouveau é francês, né? Francês, final do século XIX para até os anos 1930. Depois, na presidência do desembargador Ítalo Pinheiro, foi editada uma resolução criando o memorial. Depois, na administração do desembargador Amauri, ele iniciou efetivamente o processo de restauração, e na administração do desembargador Oswaldo Cruz foi inaugurado a primeira etapa, a restauração do prédio, e na administração do desembargador Rafael Godeiro se complementou todo um processo iniciado há 10 anos. A história está aí toda preservada. Nós temos um acervo documental, fotográfico, bibliográfico, hemerográfico à disposição da sociedade potiguar. Qual é o documento mais antigo aqui do memorial? Nós temos 2 documentos muito importantes. O primeiro é o livro de ata da posse dos governadores. Os governadores do estado do Rio Grande do Norte, eles tomavam posse perante o Tribunal de Justiça e não perante a Assembleia. Esse ritual durou até 1966. E no livro de posse, nós temos a posse de Ferreira Chaves, que foi um dos desembargadores que fundou o tribunal em 1º de julho de 1892 e que depois abandonou a magistratura para se dedicar à carreira política. Nós temos aqui a ata, o livro preservado. Um outro documento muito importante é o processo de Lampião, quando Lampião passou pelo Rio Grande do Norte, São Miguel, Pau dos Ferros, cometendo atos de violência. Foi aberta uma ação penal contra o Virgulino e esse processo está hoje totalmente restaurado, digitalizado, além da foto com todo o grupo. Enfim, é um documento de grande riqueza para os pesquisadores que gostam da história do cangaço. Isso é de que data? De 1927, é um documento antigo, quando ele passou pelo estado do Rio Grande do Norte. Precisamente ele em Mossoró, no dia 13 de junho. E a foto que nós temos aqui é 3 dias depois, na cidade de Limoeiro, no Ceará. Ele com todo o bando. Não chegou a ser julgado, né? Não chegou porque fugiu,
mas o interessante desse processo é que quando o juiz chegou na comarca e viu esse processo, a sua importância, ele concluiu o processo que estava apenas iniciado. Foi aberto um edital para que Lampião pudesse se defender. Enfim, foi cumprido todos os rituais do processo penal. Tem parecer do Ministério Público e, por último, tem a sentença do juiz que nós incorporamos nesse documento. É um documento importantíssimo para a história do Rio Grande do Norte. Tomás Xavier Garcia de Almeida, é o primeiro potiguar formado em Coimbra e o primeiro que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Em seguida vem Luiz Gonzaga de Brito Guerra, que foi o segundo potiguar. O terceiro foi Luiz José de Sampaio. O quarto foi Amaro Cavalcante, o maior de todos, pela sua grandeza. Amaro Cavalcante foi o primeiro brasileiro a chegar à Corte Internacional de Haia. Produziu mais de 60 livros na área do direito, da economia e da educação popular. Depois tivemos um outro grande, Seabra Fagundes, que tem um feito inédito na justiça, eu acho que do mundo. Ele foi desembargador com 25 anos de idade. Eu não conheço no Brasil nenhum outro desembargador com essa idade. Geralmente, com 25 anos, você está começando a ser juiz. Tivemos Expedito de Azevedo Amorim, que era juiz classista, ligado à Justiça do Trabalho. José Fernandes Dantas, que ainda é vivo, em 1928, um grande magistrado, queria registrar que quando houve o processo, o julgamento contra Collor, ele foi o relator e o voto dele foi decisivo para o afastamento do presidente Collor, Depois vem o ministro Francisco Fausto, grande intelectual, grande magistrado. O outro lá, José Augusto Delgado, um dos maiores conhecedores do direito. E, por último, Emanuel Pereira, que hoje faz parte do Superior Tribunal do Trabalho. Enfim, esses 10 ministros formam a galeria, os norte-riograndenses, que orgulham o Rio Grande do Norte e divulgam. Agora, senhor Eduardo, o senhor estava me contando uma história interessante do ministro Amaro Cavalcante. Ele é irmão do padre João Maria, é verdade? Exatamente, irmão do padre João Maria, nascido no sertão do Caicó. E o maior jurista brasileiro. Um homem que soube aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe ofereceu. Quando foi para Nova York, ganhou uma bolsa para ir para lá, concluiu o curso de Direito, foi o orador e foi o primeiro brasileiro que integrou a Corte Internacional de Haia, além de ter escrito mais de 50 livros, incluindo a área do direito, a área de economia e a área de educação. Um fato interessante, ele escreveu um livro sobre a educação popular no Brasil, que Paulo Freire transformaria no método educacional apenas na década de 60. E Amaro Cavalcante, no começo do século XX, já pensava as questões educacionais. De modo que ele hoje é patrono de diversas instituições, da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, dos cursos, enfim, é um potiguar que orgulha o Rio Grande do Norte e o Brasil. No próximo bloco, você continua o passeio pela história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Não saia daí, o Primeira Instância volta já. Tem muita gente querendo ver você online.
A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Quer realizar a sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então você precisa conhecer o Nobre Cerimonial, especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse nobrecerimonial.com.br ou ligue 32340922. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. Agora nós estamos visitando a sala da galeria dos presidentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eduardo, qual foi o presidente que ficou mais tempo na presidência? Bom, o presidente que ocupou mais tempo a presidência do Tribunal de Justiça foi o desembargador Teotônio Freire, que era o pai de Dona Dália, a esposa de Luiz da Câmara Cascudo. Esse desembargador passou 13 anos, porque na época em que ele esteve no tribunal, não havia uma resolução disciplinando a questão da permanência dos desembargadores. Essa resolução só veio acontecer em 1928, 1937, na presidência do desembargador Sebastião Fernandes, que era poeta, grande sonetista e irmão do poeta Jorge Fernandes, introdutor da poesia moderna no Rio Grande do Norte. Esse desembargador editou a resolução dizendo que cada desembargador passaria um ano na presidência, né? E na década de 80 subiu para 2 anos a permanência. De modo que Teotônio é o que mais tempo permaneceu no poder. Agora, o José Teotônio Freire, que ficou de 1909 a 1921, além dele, quais os presidentes que mais se destacaram aqui no Tribunal de Justiça? Bom, todos que chegaram à presidência, né, formam uma galeria de notáveis. Contudo, no meio desses 57 presidentes, nós tivemos nomes de grande expressão cultural no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, Floriano Cavalcante, que foi um grande desembargador, um filósofo do direito, né? Deixou importantes trabalhos versando sobre diversos temas. Eu tive a oportunidade, certa vez, de visitar a biblioteca do desembargador Floriano e vi o interesse. Ele se interessava pelo direito, pelo marxismo, pelo espiritismo, certo? Pela religião cristã, pela literatura, enfim. Era um cidadão, um magistrado de grandes horizontes. Além dele, nós tivemos também o desembargador Wilson Dantas, né? Poeta, e que permaneceu mais tempo como desembargador, permaneceu 40 anos e alguns meses no exercício da magistratura. Também um outro nome, Dionísio Filgueira, né, que é hoje nome de rua, Réglo Tinoco, enfim, todos os que chegaram à presidência do tribunal são pessoas, são cidadãos de grande valor, de grandes méritos. Eduardo, agora aqui são as togas que os desembargadores usaram. Quem são esses desembargadores? Bom, a toga do lado direito é a toga da desembargadora Eliane Amorim das Virgens, que após 103 anos de história foi a primeira
mulher a ocupar o cargo de desembargador, né, do Tribunal de Justiça. Do lado esquerdo aqui, nós temos a toga do desembargador Ivan Vieira Lima, né, o nosso primeiro coordenador do memorial, desembargador Vicente de Lemos. 2 grandes nomes da magistratura potiguar, para que as gerações que estão vindo possam conhecê-los, adentrar melhor a personalidade e a história de cada um. Agora vamos conhecer as antigas sedes do tribunal, começando por qual sede? A primeira, que foi onde da cultura hoje, funcionou de 1892 a 1907. A segunda sede onde hoje é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, foi construída pelo governador Tavares de Lira e abrigava um lado o Instituto e do outro o Tribunal, de 1908 a 1933. Um pequeno interregno, que foi no Solar Bela Vista, de 1934 a 1937. Na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi de 1938 a 76, e a atual sede desde 1976, aqui na Praça 7 de Setembro. E o acervo do memorial é enorme. Vamos dar um passeio agora pelas décadas de 10, 20, 30, 40 e 50. Não é isso, Eduardo? Com certeza. Aqui nós temos fotos a partir de 1901, que é a foto do desembargador Ferreira Chaves com sua esposa e um filho. Temos fotos do Lampião, temos fotos do Joaquim Homem de Siqueira, de 1910. Temos fotos do Zé Pelim sobrevoando a Praça 7 de Setembro em 1930. Temos fotos da reinstalação do TRE em 45. Temos fotos da despedida do desembargador Seabra Fagundes do cargo de desembargador para ser ministro da Justiça do governo de Café Filho. E agora nós temos também um passeio na década de 60. Nós temos fotos de 61, 64. 65. Nós temos aqui uma foto histórica de 65. O vice-governador Alfredo Gugel deixando a sede do Tribunal de Justiça, que funcionava onde hoje é a OAB. Nós temos aqui os anos de chumbo, os anos de 1968, né? A posse de alguns desembargadores. Na década de 70, eu destaco 2 fotos importantíssimas. O presidente Arrastazul Médici, quando esteve aqui no Rio Grande do Norte visitando o governador Cortes Pereira. 3 desembargadores do tribunal foram fazer os cumprimentos formais, os cumprimentos de praxe. Espero que o programa tenha mostrado para você, telespectador, essa história tão rica e bonita do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer aqui a Eduardo Gosson pela receptividade e pelo carinho que recebeu toda a nossa equipe e agradecer pelo carinho que o senhor tem por esse memorial, doutor Gosson. Eu também agradeço a cobertura que você está dando a esta instituição e convido o público, a sociedade potiguar a vir conhecer esse pedaço da nossa história, esse pedaço tão rico, tão importante e que trará novos horizontes a partir da visita de cada cidadão. O senhor poderia passar o endereço para o nosso telespectador para que pudessem vir aqui? O memorial fica situado na Praça André de Albuquerque, esquina da Rua Padre João Manuel, a primeira rua da cidade de Natal, com a Rua Dom Pedro I, né, por trás do Tribunal Sede de Justiça do Rio Grande do Norte, aqui na Praça 7 de Setembro, olhando para a Parada Metropolitana.
A seguir, você vai conhecer a próxima desembargadora do Tribunal de Justiça e vai tirar suas dúvidas jurídicas no quadro Advogado Responde. Não sai daí, primeira instância, volta já! Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Quer realizar a sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então você precisa conhecer o Nobre Cerimonial, especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse nobrecerimonial.com.br ou ligue 32340922. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. A próxima desembargadora do Tribunal de Justiça vai ser a juíza Zeneide Bezerra, da comarca de Ceará-Mirim. Ela vai ocupar a vaga deixada pelo desembargador Armando da Costa Ferreira. Você tem dúvidas sobre o direito de família? Esses e outros assuntos são tema do Advogado Responde de hoje, com Fábio Holanda. Olha, a garantia do produto, ela é um plus que os produtos têm. Então, na hora em que eu vou comprar um produto que tem uma garantia maior, eu vou dar preferência do que com relação a um produto que tem uma garantia menor. As lojas e as fábricas podem cobrar por uma garantia estendida. Não vejo nenhuma ilegalidade nisso. O Brasil, infelizmente, e isso eu digo realmente ao nosso telespectador com muita tristeza, é um país em que existe uma indústria do dano moral às avessas. No Brasil, até por casos absolutamente graves de acidentes, que pessoas ficam paraplégicas, em casos em que pessoas são colocadas em lista de inadimplentes, casos em que as companhias aéreas cancelam voos por mera liberalidade, pensando simplesmente em questões econômicas, casos em que a companhia telefônica cancela uma linha sem ter motivação contratual. Em todos esses casos, o dano moral pode ser cobrado e, infelizmente, no Brasil, esses valores da condenação são muito baixos. Eu entendo que, para não caracterizar um dano moral, precisa ter havido apenas uma pequena divergência, uma pequena discórdia. Se algum direito do cidadão, se algum direito seu, telespectador, for deixado ao largo, esse direito que foi deixado ao largo, esse aborrecimento, ele precisa ser tutelado pelo Estado e precisa haver uma condenação em dano moral compatível com esse aborrecimento. E eu defendo, inclusive, que esses valores, esses patamares, sejam revistos pelo Poder Judiciário. Nós temos tido uma regra de condenação em valores, por exemplo, bancos que devolvem cheques, o cliente tendo dinheiro na conta, e aí o juiz condena em R$500, R$1.000, R$2.000 o banco. Isso é um prêmio para quem não respeita o consumidor, para quem não respeita o cidadão. Pessoas que veem seu carro e o carro cai num buraco e o município não é condenado em dano moral ou é condenado em valores muito aquém do real abalo emocional que aquele fato causou, é, no meu entendimento, uma das maiores incentivadoras que nós temos da verdadeira indústria que nós temos de desrespeito aos direitos básicos do cidadão.
o advogado ele tem primeiro acesso incondicional ao seu cliente. Esse é o primeiro direito. O direito de manter contato com o seu cliente, o direito de conversar de maneira reservada com o seu cliente. Ele tem também o direito a ter acesso ao inquérito e saber do que o seu cliente está sendo acusado. Infelizmente, esses direitos, ultimamente, principalmente nos casos em que há uma repercussão midiática muito grande, esses direitos vêm sido muitas vezes deixados de serem respeitados. Porém, a OAB, tanto aqui no Rio Grande do Norte como nas demais seccionais, tem tido um acompanhamento, foram criadas ouvidorias, e essas ouvidorias estão à disposição dos advogados para garantir o acesso amplo e restrito a tudo que está sendo tratado com relação ao seu cliente. A Constituição, quando trouxe o Instituto do Habeas Data, ela quis mostrar ao cidadão de que ninguém pode ser condenado sem saber pelo que está sendo condenado. Ninguém pode ser acusado também sem saber por que está sendo acusado. Então, o advogado não pode permitir que o seu cliente seja, por exemplo, ouvido numa delegacia de polícia sem que tenha tido este advogado acesso aos autos, porque aí o cliente vai falar sobre algo que ele nem sabe qual a participação que lhe está sendo imputada. Não. A ação penal que tenha direito público indisponível, ela terá o Ministério Público como titular da ação. Porém, existem ações de direito privado que dependem de queixa. Por exemplo, o estupro. Mesmo que o Ministério Público tenha conhecimento que houve um estupro, se não houver uma queixa, se a própria vítima, ou no caso de menor, os seus ascendentes, os seus responsáveis, não movimentarem o Poder Judiciário, esse processo não irá caminhar. Agora, os crimes de interesse público, como homicídio, como crimes contra a administração pública, esses crimes são incondicionados, eles podem até nascer de uma representação, de uma denúncia ao Ministério Público, e aí o Ministério Público irá ser o titular da ação, podendo ter, quando o Estado, por exemplo, tiver interesse, o Procurador-Geral do Estado, ou no caso do município, Procurador-Geral do município, pedir a assistência no polo ativo para acompanhar o processo, bem como a família da vítima no caso dos processos de natureza criminal. E agora, telespectador, telespectadora, eu tenho um recadinho muito especial para você. Quer realizar sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então você precisa conhecer o Nobre Cerimonial. No mercado de Natal há mais de 5 anos e com a equipe treinada e qualificada para atender a sua necessidade. O Nobre Cerimonial é especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas, festa de 15 anos, bodas, solenidades e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica ali na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse www.nobrecerimonial.com.br www.nobrecerimonial.com.br ou ligue 32 34 09 22 32 34 09 22. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. O Primeira Instância termina aqui, mas no próximo sábado nós temos um encontro marcado às 11 da manhã aqui na Sim TV. Entre em contato com a gente enviando sua sugestão para primeirainstância@simtv.tv primeirainstância@simtv.tv. Até sábado, Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau!